Olá, pessoal. Vamos agora iniciar a aula sobre ácidos. Vocês estão vendo aí na imagem quatro figuras. Você está vendo aí o vinagre, suco de limão, no meio aí o ácido muriático e aqui você está vendo uma imagem de bateria de veículos automotivos. Carros, caminhões utilizam esse equipamento aqui, tá? Para que possa gerar energia elétrica a partir de uma reação química que acontece aqui dentro. E aí a pergunta que a gente faz é: o que há em comum entre esses produtos aqui? O que tem em comum entre esses quatro produtos que eu estou mostrando na imagem? Bem, aqui nós temos uma substância que é considerada um ácido. Inclusive é chamado de ácido acético, que é o composto do vinagre. Aqui nós temos o suco de limão, sabor azedo também, né? Tem característica ácida. Aqui, o próprio nome do produto de limpeza já vem dizendo, ácido muriático, é um nome comercial do ácido clorídrico. E aqui, apesar de você não ter o nome escrito ácido, mas trata-se de um instrumento, um equipamento, cuja solução principal dele é formada por um ácido, que é o ácido sulfúrico. Bem aqui, ó, você pode observar H2SO4. Essa aqui é a fórmula molecular do ácido sulfúrico, nós vamos ver mais lá na frente. Então, em comum, nós temos aqui o fato de que os ácidos estão presentes em diferentes momentos e ambientes da nossa vida, em diferentes até utilidades também. Perceba, o vinagre ele é utilizado na nossa cozinha, o suco de limão ele é utilizado como nutriente, também pode ser utilizado de outras maneiras, né, para tentar temperar às vezes um frango, um peixe, enfim. Aqui você tem o ácido, né, a substância ácido, sendo utilizada como produto de limpeza, e aqui o ácido sendo utilizado para gerar energia elétrica. Então veja que os ácidos estão presentes no nosso dia a dia e dependendo das suas características, eles podem ter diferentes utilidades. Agora, como a gente pode caracterizar uma substância como ácido? O que elas apresentam de comum para que seja considerado um ácido? Então vamos lá. Entre as características gerais dos ácidos, ó, pessoal, o sabor azedo é a principal característica que a gente pode determinar como sendo de um ácido. O sabor azedo. Tanto vinagre quanto suco de limão, a gente sabe que tem esse sabor. É lógico que ninguém aqui vai ficar experimentando o ácido muriático, que é um produto de limpeza, ou até mesmo um ácido de bateria. Por favor, ninguém vai fazer isso. Mas o que há em comum entre eles em relação a sabor é o sabor azedo. Outra característica dos ácidos, pessoal, olha aqui, ó, é que eles neutralizam substâncias alcalinas ou básicas, formando sal e água. Um dos grandes exemplos para cá é o que acontece quando nós temos uma condição, às vezes, de azia, né, ou a famosa má digestão, acidez estomacal. Em geral, a gente vai, numa situação dessa, onde o nosso estômago está queimando, né, entre aspas, de ácido, que é o ácido clorídrico, que é o suco que compõe o suco gástrico. Aí a gente vai lá na farmácia e simplesmente compra um antiácido, né? Quantos aqui a mãe, ou o pai, ou a avó, a tia, enfim, já não pediu para ir para que você vá lá na farmácia ou no supermercado comprar um antiácido? Olha, vai lá, compra um antiácido lá para mim. O antiácido é exatamente uma base, tá? Então perceba, os ácidos neutralizam essas substâncias chamadas de substâncias alcalinas ou básicas. A gente vai aprender mais lá na frente sobre elas. Mas uma coisa você já pode entender. Todo ácido é neutralizado
por uma base. E assim também inversamente, tá? Toda base também é neutralizada por um ácido. O resultado dessa reação de neutralização é a formação, é a produção de duas novas substâncias. Uma delas será um sal qualquer, não necessariamente o sal é o sal de cozinha, é um sal qualquer, e água. Muito bem. Outros aqui, ó, a gente precisa citar, que é o caso da reação com metais e liberação de gás hidrogênio. Então perceba, os ácidos reagem com metais liberando gás hidrogênio. E a gente vai já verificar isso num vídeo que eu vou colocar agora aqui para vocês. Nessa imagem que vocês estão percebendo aí na tela, a gente está vendo o fundo de um tubo de ensaio. É uma imagem aproximada, tá? E você vê pedaços, partículas, né? Pedaços de zinco metálico. O zinco é um metal, né? E em seguida o que acontece é uma adição de ácido clorídrico. Então, quando você tem adição de ácido clorídrico e ele entra em contato com o zinco metálico, você tem esse processo que você está visualizando aí na imagem. Tá? Uma efervescência, um borbulhamento. Essas bolhas que vocês estão observando aí são bolhas de gás hidrogênio, pessoal. Inclusive é um gás inflamável, tá? Olha só como a reação é violenta e forma muitas bolhas de gás hidrogênio. Tá certo? Então, isso aqui comprova, mais uma vez, ó, o vídeo foi produzido aqui pela Universidade Federal do Pampa, tá? Por esses alunos. E aqui, professor Luiz Brudner. Né? É um vídeo que está disponível aí no YouTube, tá certo? Dando os créditos aqui à produção do vídeo nessa aula. Então, olha só, a gente observou aí por essa imagem, comprovou que os ácidos realmente reagem com metais e produzem gás, ou seja, produzem uma efervescência, tá certo? E essa efervescência, esse borbulhamento são gases de hidrogênio, tá certo? Muito bem, outra característica também, olha aí galera, é que quando eles são dissolvidos em água, eles liberam prótons H+. Aí, ué, mas como assim ele vai liberar prótons H+? Bem, utilizando aqui o FET, que é um software online e gratuito, a gente vai então montar aqui o átomo de hidrogênio. Para que vocês percebam e entendam que o átomo de hidrogênio é um átomo muito simples. Ele é formado basicamente por um próton no seu núcleo e um elétron. Perceba que o seu símbolo, quando ele está com o seu elétron aqui, é H e a carga dele fica zero. Aí é um átomo neutro no formato que você está visualizando aqui. No entanto, quando ele perde um elétron, perceba então que o hidrogênio fica com carga positiva. Então ele fica H+. É exatamente esse hidrogênio que você está vendo aqui. Ou seja, é um átomo do elemento hidrogênio que perdeu o seu único elétron, ficando então com carga positiva, sendo assim denominado H+. Então é esse H+, é esse próton que você vai ver então sendo liberado em meio aquoso, que é o caso aí que a gente está vendo. Quando dissolvidos em água, liberam prótons H+. Então todos os ácidos liberam aquele formato que você acabou de visualizar na tela anterior. Ou seja, prótons disponíveis em água. Ok? Essa é uma característica fundamental. Não esqueçam disso. Todos os ácidos liberam prótons H+ em água. Tá? E aí, nós temos também o detalhe de condução de eletricidade, quando ele também está dissolvido em água. Bem, nessa simulação, eu vou mostrar para vocês
como que o ácido ele acaba conduzindo corrente elétrica. Então eu coloquei aqui, ó, tem vários exemplos. Por exemplo, você tem aqui só a água. Se você tiver uma solução apenas com água, perceba que a condução de corrente elétrica é muito baixa. A lâmpada pode até acender, mas ela fica muito fraca. Quando a gente coloca um ácido mais forte, perceba o que acontece. A lâmpada se acende de forma bem intensa. Por quê? Porque você tem a liberação de muitos íons, muitos prótons H+, e, naturalmente, você vai ter também muitos ânions liberados. Então, isso vai permitir a passagem de corrente elétrica. A água, a solução, será uma boa condutora de corrente elétrica. Quando a gente também tem um ácido fraco, há a condução de corrente elétrica, no entanto, com menos intensidade. Isso é só para demonstrar para você como que funciona basicamente a característica de condução de corrente elétrica. Então, os ácidos, quando dissolvidos em água, eles podem conduzir corrente elétrica. Dependendo da força desse ácido, pode ser com mais intensidade ou com menos intensidade essa condução de corrente elétrica. Outra característica fundamental dos ácidos é que eles apresentam um indicador que a gente chama de pH, que é um indicador de ácido e base. É uma faixa, na verdade, né, que vai de 0 até 14. Tá? Então não esqueçam, a faixa de pH, faixa de 0 até 14. Não existe menor que 0 nem maior que 14. Portanto, de 0 até 6,9 a gente considera ácido. O número 7 exato, a gente diz que o meio ou a solução é neutra. E se for acima de 7, no caso 7,1, 7,2 até 14, a gente diz que o meio, ou no caso a substância ou a solução, é um meio básico. A gente vai ver nas próximas aulas. Então, todo ácido que se preze para ser considerado ácido, o pH dele fica na faixa de 0 até 6,9, ou seja, um valor menor que 7. Vamos ver como é que isso acontece? Perceba que no FET também eu peguei um papel indicador, tá, de pH. Ó, observe aqui que essa coloração ela vai mudando de acordo com os valores de pH. Então, para o 0 é esse tom vermelho, e para o 14 já é um tom de azul ou de verde bem escuro. Tá? Então, por exemplo, como nós colocamos um ácido fraco, o valor vai estar entre 0 até 6. Observe aí, ó. Vou pegar aqui o indicador, e quando eu adiciono o indicador, eu vou avaliar que a tonalidade dele está por aqui, ó, 4, 5 até 6. Não está no 7, então é antes de 7. Perceba que ele está entre aqui, ó, 4, 5 e 6. Ok? Por quê? Porque nós estamos utilizando um ácido fraco, tá certo? Então, quando o ácido ele é fraco, o pH vai ficar aqui entre 4, 5 e 6. Tudo bem? Agora nós vamos verificar como seria com um ácido forte. Observe aqui, ó. Vou pegar de novo o indicador e vou mostrar para vocês. Ó. Com ácido forte, olha a tonalidade que fica. Ele já fica aqui, ó, entre 0, 1 e 2. Ou seja, nessa faixa de 0 até 2, a gente tem ácidos fortes, né? Quando chega aqui 4, 5 e 6, a gente tem ácidos fracos, mas são ácidos. Só para mostrar a diferença, a gente ainda não vai falar de bases agora, tá? Mas vou colocar aqui, ó, base fraca. Estão vendo só? Olha a tonalidade como é acima de 7, ó. Não é nem no 8. Fica aqui entre o 9, praticamente o 10, né? E se eu colocar uma base forte e mergulhar, perceba que ela fica aqui entre 12, 13 e 14. Tá ok? Muito bem. Então a gente acabou de observar que a faixa de pH é um indicador para a gente se esse meio, certo, está ácido ou se está básico, ou até mesmo se está neutro,
né, pessoal? Então, muito bem. Para a gente finalizar, a gente precisa apenas aprender a identificar a fórmula geral dos ácidos. Como é que a gente identifica um ácido pela fórmula dele? Observe, basta que você encontre, perceba, né, aqui o hidrogênio na frente da molécula. Tá? Na fórmula molecular. Quando o hidrogênio aparece na frente da fórmula molecular, você está lidando com uma substância ácida. A única exceção aqui é a água, que é H2O. Ok? Você também vai observar o hidrogênio na frente, mas a água não é considerada um ácido, tá, pessoal? Então, todas as outras que você observar a fórmula molecular com o hidrogênio na frente, você está lidando com ácido. E aqui eu estou mostrando para vocês exatamente aquelas substâncias que a gente viu lá no início da aula, que é o caso do ácido muriático. Olha aqui, fórmula dele HCl. Tá? O ácido de bateria, olha aqui, o hidrogênio na frente de novo, H2SO4. Tá? É importante notar que você pode ter uma fórmula que só tem o hidrogênio e mais um elemento químico, que é esse caso bem aqui, o hidrogênio e o cloro. Aqui são dois elementos químicos, aqui é um, que é o cloro, e o hidrogênio, que é o que identifica basicamente o ácido. E você pode ter também uma fórmula com o hidrogênio aqui na frente, dois elementos químicos, ou até mais, tá? Aqui um elemento X qualquer, tá bom? Essa letra aqui é para mostrar que pode ser qualquer elemento químico. O Z também é qualquer elemento químico, ou seja, eles podem ser diferentes, né? E é o caso bem aqui, pessoal, HCN, que é o ácido cianídrico. Outro caso também, que a gente vai daqui a pouco ver, é sobre os ácidos que têm oxigênio na molécula, ou seja, o oxigênio lá no final, tá? É o caso também desse carinha bem aqui, o H2SO4. Perceba, o hidrogênio vem aqui na frente, tá? Tem um elemento aqui no meio, tá certo? O elemento central, e tem o oxigênio aqui no final, tá? Então, os ácidos podem ser apresentados de uma dessas maneiras aí. Mas perceba que o que há em comum é que você sempre tem a presença do hidrogênio. Tá certo, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, revejam a aula, né? Anotem as dúvidas de vocês e a gente vai para a nossa próxima aula. Até mais, pessoal!